Fala aí, galera. Bom, já tá frio no Rio de Janeiro, chovendo. A gente não precisava desse balde de água fria aqui no Maracanã que foi esse jogo, né? Uma merda, resumindo, esse resultado. Acho que para qualquer análise hoje dessa partida não tem como levar em consideração que a expulsão do David Braz foi determinante. É claro que afetou completamente, recondicionou o jogo, mudou o jogo completamente. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Fluminense simplesmente não conseguiu jogar mais ali naquele primeiro tempo. Pelo contrário, ficou completamente perdido em campo. E aí a gente volta, a gente lembra que no início do jogo o Cano perde um gol inacreditável. Eu até comentei lá no Twitter que quando o Luiz Henrique toca a bola para ele, e a bola chega até ele, eu já olho para a arquibancada para ver a torcida comemorar. Eu não vi como aquela bola bateu no goleiro e saiu. Então é claro que aquilo ali condicionaria muito o jogo também. A partir daquele momento, se o gol sai, tudo seria diferente. Mas a gente não tem como falar em cima do se. O se ele não existe. Existe o que aconteceu hoje aqui no Maracanã, que foi o Fluminense destruído depois que o David Braz foi expulso de maneira infantil. A gente tem que falar isso. Se não dá para, na minha opinião, meter o pau completamente no desempenho do time, porque, repito, né, a expulsão afeta demais, ela muda o ritmo do jogo completamente, porque o Atlético Goianiense não estava conseguindo fazer nada, praticamente, tinha tido uma chance ali, mas depois que o David Braz é expulso, os caras tomam conta do jogo. E aí a gente tem como falar sobre opções do Fernando Diniz, de opções que os jogadores fazem em campo também. O David Braz não pode ser expulso daquela maneira. Claro que era um contra-ataque super perigoso, mas mesmo que o Fluminense, primeiro que o Thuram não é um cara veloz, mesmo que ele fizesse o gol, o Fluminense teria totais condições de buscar depois do empate e a virada. Mas ele, um jogador experiente, é expulso de maneira infantil e a partir daí a coisa desanda completamente. Numa bola em que o William Bigode perde. E aí a gente pode falar assim de opções do treinador. O Diniz novamente decide escalar o William Bigode, mesmo ele não tendo mostrado absolutamente nada até aqui desde que chegou o Fluminense. Absolutamente nada justifica a escalação do William no jogo de hoje. Você poderia colocar o Natan, que inclusive entrou bem no segundo tempo. Você poderia colocar o Caio Paulista aberto pela esquerda, deixando o Aras flutuar mais, fazer uma dobra lá pelo lado esquerdo com o Cris Silva. E o Diniz opta pela entrada do William, que sai e acaba sendo de campo vaiado, não surpreendendo ninguém. Infelizmente, porque é uma decepção, para mim é uma decepção muito grande. Eu ainda tinha uma expectativa nesse jogador. E ele é o jogador que menos jogou e o que mais teve chance no Fluminense de todos. É impressionante. E aí a mesma coisa em relação ao Wellington. Não é nada contra o Wellington, que tem a sua utilidade dentro do elenco. Quando você precisa, você não tem o André, você não tem o primeiro volante, o Wellington ele vai te suprir essa carência. Só que você tem o Iago como opção, você tem o Nonato como opção, o Martinelli, que são jogadores que sabem jogar com a bola no pé e, em tese, né, se adequam ainda mais ao estilo do Diniz. E aí o André, que é um primeiro volante brilhante, ele sai dessa condição e mesmo hoje, no segundo tempo, jogou muito bem, participou do jogo o tempo inteiro, distribuiu várias jogadas, foi muito bem o André, na medida do possível. Para manter o Wellington em campo, você, na minha opinião, você perde mobilidade, você perde dinâmica no meio. Tendo um jogador como ele, como o William, o time fica pesado. Então, assim, são algumas opções que a gente não consegue entender. Eu estou tentando entender desde o início. Mas o Diniz está insistindo nessas opções. O Fluminense estava atacando, estava dominando o jogo até o David Braz ser expulso, principalmente pelo lado direito, povoando muito o lado direito, com o Manuel às vezes sendo ponta, com o Samuel Xavier, Luiz Henrique, o John Arias caindo pela direita. Muita superioridade ofensiva ali daquele lado. Era questão de tempo até sair o gol.
e aí a expulsão, enfim, acaba com tudo. O Cano hoje teve uma atuação desastrosa, levando em consideração o gol que ele perdeu. O Atlético teve um volume imenso de jogo depois que ficou com um a mais. E aí tem outro problema. O time se desorganizou, o time não conseguiu se encontrar depois que o David é expulso. Demorou demais para se reorganizar defensivamente, para pelo menos não sofrer muito. E outra coisa que chama a atenção também é a demora para o Fernando Diniz recompor o sistema defensivo e colocar um zagueiro no lugar do David Braz. O Felipe Melo demorou 10 minutos para entrar e o Wellington estava em campo de zagueiro marcando o Thuram, que é quase 15 centímetros mais alto que ele. E quase saiu um gol assim, uma bola levantada para a área que o Jorginho chutou e o Fábio defendeu. Poderia ter saído o gol ali, porque o Felipe Melo não estava em campo, não tinha outro zagueiro no lugar do David Braz. Outra coisa que não deu para entender também. O Caio Paulista entra no segundo tempo, entra de lateral esquerdo, depois vai parar de ala direito. E aí no desespero o time se perdeu completamente, virou uma bagunça. Mas no segundo tempo conseguiu, isso já no final, no início do segundo tempo, conseguiu impor o ritmo, conseguiu trabalhar a bola na medida do possível. O Atlético facilitou um pouco porque a marcação meio que desencaixou. O Jorginho estava muito irritado com o posicionamento dos jogadores. O Fluminense tentou, correu, mas com 2-0 no placar, com um homem a menos, é muito difícil. A torcida aplaudiu o time no final, assim, cantou no final, demonstrou apoio. Mais de 28 mil torcedores, 27 mil torcedores presentes aqui hoje no Maracanã. Uma decepção muito grande pelo resultado, que, de novo, não tem como dissociar da expulsão. Se a gente for pegar essas 3 derrotas aí do Fluminense, a gente tem como justificar cada uma delas. A verdade é essa. Sim, o Flamengo não merecia ter perdido, mas beleza, futebol, não dá para ficar aqui também a vida inteira falando de merecimento. Ah, não merecia ter perdido, perdeu. Contra a Juventude não teve jogo, não jogou e não teve jogo. E hoje foi completamente prejudicado pela infantilidade do David Braz em fazer aquela falta. A verdade é essa, então, quando você reagir perdendo o jogo por 2 gols com um a menos, é quase impossível. Mas quando o David Braz é expulso, o Fluminense poderia ainda ter segurado aquele 0-0 ali, segurado um pouco, se tivesse conseguido se reorganizar, mas a marcação se desencaixou completamente. O Fluminense ficou perdido atrás, não sabia como parar o ataque do Atlético Goianiense, que chegava tabelando pelos lados. Os gols saíram assim com facilidade. E aí, assim, eu creio que me passou a impressão de que a expulsão foi um choque muito grande para os jogadores em campo. O Fluminense sentiu, coisa que não tinha sentido, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Hoje sentiu psicologicamente. O time se perdeu. E aí, depois que você toma 2 gols, fica praticamente inviável, fica praticamente impossível. Então, condeno hoje, critico hoje escolhas individuais dos atletas em campo e, mais uma vez, essas opções de Diniz que, para mim, não fazem sentido. Essa insistência, o desempenho desses jogadores em campo, do Bigode principalmente, e do próprio Wellington, eu repito, não é que o Wellington está jogando bizarramente mal. Hoje realmente esteve apagado, errou alguns lances, mas a questão é que outros jogadores podem se encaixar melhor nesse time, na minha opinião, e vinham se encaixando melhor do que ele. Ah, não tem o André. Beleza, o Wellington. Agora, para que colocar o Wellington e o André, sendo que o André pode fazer a função de primeiro volante e você pode ter outro jogador com mais dinâmica no meio campo, como o Iago, como o próprio Nonato? É isso que eu não consigo entender. Mas enfim, é isso, derrota decepcionante. Vou acompanhar aqui a entrevista coletiva do Diniz, a Zona Mista, como sempre. Daqui a pouco eu volto com mais informações, com a palavra dos jogadores aqui também na Zona Mista do Flu. Se inscreva aí no canal, aquela moral de sempre, deixa o like no vídeo, conto com vocês. Tamo junto.